Olá pessoal, vamos continuar a nossa análise do Evangelho de Mateus e nessa aula nós vamos entrar no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Então na aula passada a gente concluiu o capítulo 11. É importante sempre que você lembre que dos capítulos 11 até o capítulo 11 até o capítulo 13, a questão aqui é a formação da oposição em relação a Jesus Cristo, e que essa oposição ela é basicamente por conta de que Jesus não supriu a expectativa dos judeus a respeito da chegada do Messias e do reino de Deus. O capítulo 11 começa mostrando que esse era um questionamento do próprio João Batista, e depois Jesus então corrige os discípulos de João Batista, ou na verdade reafirma a crença de João Batista. E então, depois, Jesus passa a falar dos impenitentes, ou das cidades como Cafarnaum, como Corazim, Betsaida, que não receberam o Messias. E no final do capítulo 11, ali na segunda parte do capítulo 11, e ainda na questão de João Batista, Jesus mostra isso, que os judeus eles agiam como crianças que queriam que as brincadeiras fossem do jeito delas. Então os judeus estavam rejeitando a Jesus porque o reino e o Messias trazido por Jesus e João Batista não era aquilo que as pessoas de fato esperavam ou desejavam. E por isso elas estavam rejeitando a Jesus, ok? Agora, quando nós passamos para o capítulo 12, o capítulo 12 ele basicamente traz aqui algumas situações que provocam, que começam a provocar a oposição oficial. Aqui você tem um aumento da oposição sobre Jesus Cristo. Então é nesse capítulo que Mateus nos informa que os judeus começaram a pensar em alguma forma de matar a Jesus. E basicamente as situações que Mateus escolhe para narrar aqui são situações que lidam com questões cruciais ali do judaísmo, ali dos judeus da época de Jesus. Como, por exemplo, a questão de Jesus ser o Senhor do sábado, ou a questão do sábado, que era uma questão fundamental para os judeus daquela época, e depois a questão também que os judeus pedem um sinal, e também Jesus cura num sábado. Eles afirmam que Jesus faz isso pelo poder de Belzebu. Então aqui você tem Mateus escolhendo algumas situações para mostrar o surgimento e o desenvolvimento da rejeição dos judeus, dos líderes religiosos judaicos e também de boa parte da população judaica ali na Galileia e na Judéia ao Messias, ok? E tudo isso vai preparar, então, o leitor para o capítulo 13, que é o capítulo em que as parábolas do reino do Senhor Jesus Cristo, elas vão, então, descrever a natureza do reino trazido pelo Senhor Jesus, ok? O capítulo 12, pessoal, ele basicamente, como eu disse a vocês, ele é baseado em torno de algumas controvérsias que vão ser a base para a descrição de Mateus da oposição. Então, ele vai levantar aqui algumas situações que geraram controvérsias. E a primeira dessas controvérsias diz respeito a um assunto fundamental para os judeus, que era a questão do sábado. E é muito interessante que você perceba que o final do capítulo 11, Jesus fala: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E depois ele diz que daria descanso. Então, o final do capítulo 11, como eu mostrei para vocês, traz ali algumas promessas messiânicas. E uma das promessas messiânicas era que o Messias traria o descanso do povo de Deus. O Messias seria, então, o cumprimento do descanso que era dado por meio do sábado. Então, o Antigo Testamento já prefigurava, já preanunciava esse descanso que seria encontrado, este sábado eterno encontrado no Messias.
Então Jesus diz isso, que ele oferece este descanso no final do capítulo 11, certo? Agora começa o capítulo 12 e a controvérsia escolhida por Mateus para mostrar aqui a oposição a Jesus é justamente nesse tópico, no tópico do descanso, no tópico do sábado. Então, os judeus começam a rejeitar a Jesus porque eles não aceitam que Jesus é o Messias que traz esse descanso, certo? Então, vamos ver como o texto mostra isso. Aqui diz que em um dia de sábado, certo? Então, nós não sabemos quanto tempo depois, Mateus só diz por aquele tempo. Ele então nos diz que era um dia de sábado e Jesus então passou pelas searas. E você deve saber que o Antigo Testamento, na lei de Moisés, proibia a colheita de searas nos sábados, ok? Mas o texto diz que os discípulos estavam com fome e eles entraram e colheram espigas a comer. Então aqui, basicamente, eles estavam quebrando um mandamento da lei de Moisés, ok? Então os fariseus, vendo isso, disseram que os discípulos estavam fazendo algo que não era lícito, ou algo que não era de acordo com a lei de Moisés para fazer em um sábado. Então, a acusação dos judeus, ela era uma acusação literal, ela era uma acusação baseada naquilo que de fato a lei de Moisés proibia, certo? Mas o Senhor Jesus Cristo, ele vai dar 3 respostas para essa questão levantada pelos judeus, ou na verdade, para essa acusação levantada pelos judeus. A primeira resposta diz respeito a um caso de Davi, narrado lá no livro de 1 Samuel, capítulo 21, que diz aqui que Davi, quando ele teve fome, ele e os seus companheiros entraram na casa de Deus e comeram os pães da proposição. E isso daqui, comer os pães da proposição, era proibido na lei de Moisés, lá em Levíticos, capítulo 24 e versículo 9. Então, a lei de Moisés proibia que se comessem os pães da proposição, porque eles eram reservados apenas para os sacerdotes. Então, não lhes era lícito. Veja aqui a repetição da palavra lícito. Jesus está lidando com a questão deles, certo? Agora, eles utilizam aqui de uma figura, Jesus se utiliza aqui de uma figura importante para os judeus, de que Davi entrou no templo, certo? Ou no tabernáculo, e comeu do pão da proposição, que era exclusivo para os sacerdotes. Então, qual é o ponto de Jesus aqui ao citar Davi? O ponto de Jesus aqui, pessoal, é mostrar que Davi não foi condenado por Abimeleque, certo? Que era o sacerdote ali, e que nem foi condenado por Deus por fazer isso. Por quê? Porque ele estava com fome, certo? Então, Davi e seus companheiros tiveram fome e, portanto, eles não foram condenados. Isso indica, então, que o que Jesus está dizendo é que a lei foi feita para servir ao homem e não o homem para servir à lei. Então, quando a lei impede o homem de saciar a sua fome, que é uma necessidade básica, então a lei pode ser descumprida, é o que Jesus está dizendo aqui. Sendo assim, o primeiro argumento de Jesus é que os seus discípulos estavam com fome. Então, assim como houve com Davi, houve aqui com os seus discípulos, certo? Jesus está tirando uma questão ética de uma história de Davi. O segundo caso mencionado aqui por Jesus, ainda no Antigo Testamento, é que na lei de Moisés, os sacerdotes poderiam trabalhar no sábado sem culpa. Veja, o que Jesus está dizendo aqui, certo? É que a lei também preconizava ou afirmava aqui que os sacerdotes poderiam trabalhar no sábado.
certo? Então, o trabalho sacerdotal requeria que ele trabalhasse no sábado sem quebrar o sábado. Agora, isso era uma concessão do legislador, uma concessão de Deus. Visto que o sacerdote precisava trabalhar no sábado, então eles poderiam violar o mandamento de trabalhar no sábado. E aí Jesus então diz o seguinte: eis aqui está quem é maior do que o templo. O que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer com isso é que, sendo ele maior do que o templo, o Senhor Jesus ele tem o direito de controlar o que deve ou não deve ser feito no templo, certo? Então, Jesus ele está aqui atuando como uma autoridade de legislação ou de legislador. Ele é aquele quem dita o que deve acontecer ou não no templo, certo? Então, Jesus está se colocando em pé de igualdade com a lei e então determinando o que deve ou não deve acontecer no templo, ok? Então, Jesus aqui está usando uma lógica rabínica típica da sua época, enfatizando então que, sendo ele maior do que o templo, ele poderia dizer o que deveria acontecer no templo. O que Jesus, então, está mostrando aqui é que, sendo ele o Messias, ele começa uma nova era, a era do reino de Deus, a era da chegada do reino de Deus, e que isso é maior do que a antiga era. E que, portanto, sendo maior do que a antiga era, o Senhor Jesus é quem tem o direito de controlar o que deve ou não deve ser feito. Jesus agora é o legislador, certo? Ele já falou sobre isso lá em Mateus capítulo 5, e logo depois aqui Mateus vai reafirmar em uma afirmação teológica, mostrando que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, e por isso então ele tem o direito de fazer isso. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, aqui nos versículos 7 e 8, ele então dá o seu terceiro argumento, aqui nos versículos 7 e 8, dizendo: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Então aqui Jesus cita mais uma vez o Antigo Testamento, o texto lá de Oséias, capítulo 6, versículo 6, e o Senhor Jesus mostra aqui que Deus é mais preocupado com o interior do que com o exterior. Deus é mais preocupado com a nossa disposição interna do que com o cumprimento de certos mandamentos exteriores. Então, Jesus diz aqui, concluindo, que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Veja que ele diz que ele é maior do que o templo e que ele é Senhor do sábado. Mostrando então que Jesus aqui, certo, era maior do que a lei. Ou, no caso, Jesus é o cumprimento da lei. Jesus, então, se torna um novo legislador. Sendo assim, Jesus pode determinar, Jesus agora é quem determina o descanso do seu povo. Jesus é quem determina o que deve ou não deve se fazer no sábado ou em qualquer dia da semana. Porque ele é um novo legislador. A chegada do reino dos céus é a chegada, então, do Messias. Ele é maior do que o templo, então ele diz o que pode ou não pode ser feito no templo. Ele diz o que pode, se o sábado pode ou não pode ser violado à luz da lei de Moisés. E ele é o Senhor do sábado. Ele é quem diz o que deve ou não deve ser feito no sábado. E eu entendo, meus irmãos, que aqui nós temos uma das principais bases para afirmarmos que a vinda do Senhor Jesus Cristo representa a abolição do mandamento de guardar o sábado, ok? Porque aqui o Senhor Jesus está dizendo que ele é o Senhor do sábado
E o Evangelho de João nos mostra que Jesus é o nosso sábado, que Hebreus também mostra isso, que nós entramos no descanso em Jesus, e tudo isso é baseado nessa ideia, nesse novo tempo do reino dos céus trazido por Jesus. Agora veja, aqui é Jesus afirmando, certo? Afirmando-se como aquele que traz um novo esquema em relação ao sábado. Então, Mateus nos leva agora para dentro de uma sinagoga. Diz que Jesus, partindo dali, era um sábado, o sábado tinha as reuniões na sinagoga, então Mateus nos diz aqui que Jesus agora vai para a sinagoga. E aí os judeus, que certamente viram o discurso de Jesus lá antes, fora da sinagoga, viram que os discípulos estavam fazendo também. Agora, dentro da sinagoga, eles propõem uma questão aqui, e o texto nos diz que eles propuseram isso com o intuito de acusá-lo. Então, eles começam a se rebelar, a rejeitar a Jesus, com base nesses discursos de Jesus, mostrando ele como maior do que as instituições de Israel, o templo e o sábado. Então, para acusar Jesus, o que eles precisavam era mostrar que Jesus havia quebrado a lei de Moisés. Então, eles fazem essa pergunta para Jesus diante de um homem que tinha a mão ressequida, certo? Então, Jesus responde para eles dizendo o seguinte: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Então, por que eles fazem esse questionamento aqui a Jesus em relação a um homem com mão ressequida? Porque na tradição judaica, ali nos escritos judaicos, eles afirmavam que apenas em casos de vida ou morte é que você poderia ajudar uma pessoa em um sábado. Você poderia, então, quebrar o sábado para que pudesse, então, trabalhar para ajudar uma pessoa, apenas em questões de vida ou morte. Agora, havia um homem ali na sinagoga com a mão ressequida. Era uma enfermidade, obviamente, mas não era uma questão de vida ou morte. Então, o ponto aqui dos fariseus era o seguinte, é que se Jesus dissesse que era permitido trabalhar para ajudar esse homem com a mão ressequida, então Jesus estaria defendendo que se quebrasse o sábado, eles agora então teriam uma afirmação objetiva de Jesus, de que Jesus então é contra a lei, que Jesus quebra a lei, e eles poderiam então acusar a Jesus. Mas Jesus responde para eles utilizando mais uma vez uma técnica retórica judaica, certo? Que vai do maior para o menor, ou seja, se algo é válido, ou do menor para o maior, se algo é válido em um caso simples, isso é válido também em um caso maior e mais complexo. Então a resposta de Jesus é que os judeus afirmavam que era necessário que era permitido que você também violasse o sábado por uma questão de vida ou morte de um animal, certo? Então eles defendiam isso na sua tradição, que essa questão de vida ou morte não era apenas de seres humanos, mas era também de animal, que se um animal cair numa cova e ele pudesse então acabar morrendo ali, Jesus sabia que os judeus da sua época defendiam que eles poderiam fazer todo esforço, e esse todo esforço aqui dito por Jesus é a marcação de violação do sábado. Então Jesus pergunta, ora, quanto mais vale o homem que uma ovelha? Então um ser humano vale mais do que uma ovelha. Portanto, é lícito nos sábados fazer o bem. Então, se você pode fazer o bem para uma ovelha, para um animal, você também pode fazer um bem para um ser humano no sábado. E aí Jesus, então, faz um milagre aqui na frente deles, dizendo, então disse ao homem, estende a sua mão, ele estendeu e ela ficou sã como a outra. Então aqui, por que Jesus faz esse milagre?
Porque esse milagre serve de sinal de que Jesus é este novo legislador. Então veja bem, quando Jesus diz aqui para os judeus que é lícito fazer isso no sábado, algo que era contrário ao que os judeus acreditavam, que você não poderia ajudar um homem com mão ressequida no sábado, apenas se ele tivesse com a questão de vida ou morte. Então, quando Jesus diz que é lícito fazer o bem, e ao mesmo tempo Jesus cura este homem, Jesus simplesmente ele desafia toda a compreensão judaica, todo o pensamento e a liderança dos judeus ali daquela época. Por quê? Porque ao fazer o milagre, Jesus então demonstra que ele é um enviado de Deus, que ele tem poder sobrenatural. E ao fazer isso então, ao comprovar que é um enviado de Deus, então aquilo que Jesus está falando é verdade. Ele pode legislar a respeito do sábado. E se isso é verdade, então os judeus estão errados e o prestígio deles vai lá para baixo, ok? E nós sabemos que posteriormente foi justamente por isso que Jesus foi crucificado, por conta da inveja dos judeus. Então a saída que os judeus vão encontrar para isso é acusar Jesus de fazer milagres não por ser um enviado de Deus, mas por ser alguém capacitado por Satanás, que nós vamos ver posteriormente, certo? Então, aqui no versículo 14, nós somos informados, então, que os judeus, eles retirando-se dali, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida, porque os judeus não podiam tirar a vida de alguém, isso era contra as leis romanas, mas a questão aqui era uma questão puramente religiosa, os judeus não poderiam levar uma discordância religiosa que para os judeus era fator de morte para os romanos, porque os romanos não iriam aceitar. Então eles começaram a pensar como eles iriam conseguir fazer para retirar a vida de Jesus e, posteriormente, eles então conseguiram fazer isso ao descrever Jesus como inimigo de César para Pilatos, ok? Então, pessoal, aqui nos versículos 15 a 21, Mateus termina essa primeira parte aqui do capítulo 12, mostrando então que aquilo que Jesus falou é porque Jesus ele faz parte de um cumprimento. Então aqui você tem Mateus retomando essa ideia de mostrar Jesus como o cumprimento, certo? Diz que ele muitos o seguiram, ele curou a todos, mas Jesus pediu que não expusessem a publicidade, porque agora vai começar o período de rejeição ao Messias. A partir de agora é o período de oposição, o período em que Jesus vai ficar um pouco mais recluso com os seus discípulos, certo? Mas que Jesus fez tudo isso porque era cumprimento do profeta Isaías. E aí Mateus cita aqui a profecia do profeta Isaías, em que Jesus então é o servo, Jesus é o escolhido, Jesus é o amado. E aí ele repete aqui a afirmação que foi dita lá no batismo: nele a minha alma se compraz. Ele é o ungido do Espírito Santo. Veja, isso daqui é muito importante. E ele anunciará juízo aos gentios. Então ele é aquele que traz a bênção, porque aqui o texto diz que ele muitos os curou, mas ele é aquele também que traz o juízo, certo? Mostrando então aqui que Jesus é o cumprimento lá da profecia do profeta Isaías, em que o Espírito estava sobre ele e ele apregoaria libertação e apregoaria juízo, certo? Agora, por que Mateus cita aqui, bem no centro da controvérsia de Jesus com os fariseus, um texto que mostra que Jesus é o Messias? Mais uma vez, pessoal, para mostrar que Jesus era o Messias esperado pelos profetas e não o Messias esperado pelos judeus.
Jesus é o cumprimento do que os profetas disseram a respeito do Messias. Mas o que os judeus esperavam do Messias, Jesus não era. E que a partir daí começa então a oposição a Jesus. Porque o reino trazido por Jesus não era o reino desejado pelos judeus, certo? E que isso então vai desaguar no capítulo 13 e depois vai desaguar na crucificação do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, antes de terminar, só uma aplicação prática aqui para nós, pessoal. É o seguinte, nós não devemos impor as nossas expectativas a Deus e a Jesus, certo? Deus não é o Deus que nós queremos. Jesus não é o Jesus que nós queremos. Deus, nós é que queremos, nós é que precisamos querer o Deus que Deus é e o Jesus que Jesus é. O que é que isso significa dizer? Que nós não podemos impor, por exemplo, afirmações do tipo que se eu sou uma pessoa boa, Deus deve me ajudar. Isso é uma imposição sobre Deus, certo? Não somos nós que ditamos as regras. Não somos nós que dizemos como Jesus deve se comportar, como Deus deve nos tratar. Deus, Cristo é o legislador, o reino tem Jesus como rei, certo? Então, os judeus aqui estavam tropeçando no próprio rei, rejeitando o próprio Messias, porque o Messias não era aquilo que eles mesmos esperavam, ok? Então é isso, pessoal. Fica aqui a lição. Na próxima aula, então, nós continuamos a nossa análise do capítulo 12. Até lá!